grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje para continuar o nosso estudo, acerca do Catecismo da Igreja, na sua primeira parte, Nós estamos na primeira parte do Catecismo, tratando um pouco do credo, procurando explicitar um pouco as realidades ligadas ao credo, à nossa profissão de fé, de modo que estamos aqui no artigo 4º. Hoje nós vamos começar o artigo 4º do nosso credo, artigo número 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Este é o artigo que nós vamos estar aqui vislumbrando um pouco, e nos detendo, vamos dizer assim. Vamos nos deter com uma certa empatia mesmo diante da dor de nosso Senhor, Vamos nos deter mesmo com relação a essa realidade, porque praticamente vamos chegando ao topo, vamos dizer assim, da nossa fé, a respeito da morte de nosso Senhor. Mas antes disso, possamos, de fato, meditar um pouco em Deus, na oração, pedir para que Ele realmente venha nos auxiliar com sua graça, pedir a intercessão dos santos, pedir que Nossa Senhora nos abençoe nesta formação inicial, neste momento, pedir para que o Senhor mesmo nos conceda a graça da perseverança, nós possamos, de fato, de forma digna e proveitosa, possamos aprender mais das coisas de Deus aqui. E à medida que vamos aprendendo das coisas do alto, possamos também ter o nosso coração transformado, o nosso coração com uma verdadeira mudança de vida, o nosso coração curado, inclusive, diante dessas realidades. Então, peça a Deus a graça. Peça a graça do Espírito Santo. Estes momentos iniciais são momentos assim cruciais, porque no momento que nós rezamos, que nós abrimos o nosso coração para que Deus venha transformar, tudo vai sendo facilitado na medida em que vamos buscando a leitura, buscando a meditação, buscando aprender das coisas de Deus. Por isso, valorize esse momento de oração inicial. Ainda que seja a oração que a própria igreja nos ensina, uma oração que nós já temos ela de cor, que é a oração do Espírito Santo, do clamor ao Espírito Santo, mas valorize esse momento e com o coração você possa clamar mesmo esta unção. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje então começamos de início, o artigo 4º, do nosso estudo aqui acerca da profissão de fé, do credo, se nós formos observar aqui. Lembra que nós já finalizamos até aqui, até o artigo 3º, Então, aquela fase inicial que nós já observamos do primeiro artigo, que vai estar relacionado, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois o artigo 2, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O artigo 3º foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E neste artigo 3º, que finalizamos na última aula, ele vai tratar um pouco também da vida dos mistérios, inclusive da vida tanto oculta, quanto a infância de Jesus, quanto também os mistérios da sua vida pública. Nós mencionávamos isso até a aula passada, falávamos inclusive de todas as constituições voltadas para o mistério mesmo de Jesus enquanto aquele que fazia milagres, prodígios, realizava sinais, expulsava demônios, Toda essa realidade de manifestação do reino de Deus presente em Cristo Jesus. Diante desse processo, você pode notar mesmo que o credo ele tende a ter inúmeros artigos que vão estar falando de Cristo, de Jesus, É quase como que uma biografia de Jesus observada no credo, podemos assim observar, Por quê? Porque há, de fato, uma necessidade, uma necessária mesmo, é muito necessário, que nós tenhamos uma experiência com Jesus, com o Cristo. É isto que faz toda a diferença. Busque esta experiência.
busque ardentemente esta experiência com Jesus. A experiência com Ele, com a verdade. Peça a graça. Peça. Eu quero, Senhor, ter uma experiência pessoal contigo. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero viver a tua experiência. Eu quero participar da tua vida, Senhor. Faz isso. Faz a experiência mesmo de clamar de Deus esta graça. Porque Jesus é o modelo de humanidade. Jesus é o modelo mesmo, como um homem perfeito. É o modelo de ser homem, de ser humano. Não há ninguém mais humano que Jesus. E olhe que Jesus é Deus. Perceba essa realidade. Não há ninguém mais humano que Jesus. Ele supera toda a realidade da criação em termos de humanidade, né? Então, note esta condição. Ele é mais humano que nós. Por vezes, nós beiramos a realidades desumanas, a realidades animalescas, a realidades até inferiores à condição do gênero humano. Então, perceba esta condição. Eu quero ser imitador de Cristo, né? Vai dizer São Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, observe esta realidade que se evidencia aí. Então, se nós notarmos desde já no número 571, você pode tomar o seu catecismo, no número 571, de modo que, se nós pudermos perceber, ele vai falar acerca do mistério pascal, da cruz e da ressurreição de Cristo, que está no centro da boa nova que os apóstolos e a igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora de seu Filho, Jesus Cristo. Então você vai percebendo, diante de toda essa condição, diante dessa realidade, né? Que tudo vai centrar-se aqui no mistério de Cristo, que é o mistério central da nossa fé, este mistério pascal da cruz e da ressurreição do Senhor. Você nota no número 572, quando ele mesmo vai dizer que a igreja permanece fiel à interpretação de todas as escrituras dada por Jesus mesmo, antes e depois da sua Páscoa. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Você encontra isso lá em Lucas, né? Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, que o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Ou seja, nós já estamos caminhando agora para uma realidade em que Jesus ele vai começar agora a vivenciar os mistérios da sua paixão, né? Então aqui nós já vamos percebendo um pouco toda a realidade daquela relação tensa que existe, de toda aquela tensão que existe entre Jesus e Israel. Né? Aquela realidade toda dos costumes, se nós assim pudermos perceber, né? Que para alguns Jesus contrariou certos costumes daquela cultura, né? Nós vamos começar a notar toda esta realidade, inclusive no número 573, ele vai dizer justamente esta condição. A fé pode, pois, tentar perscrutar as circunstâncias da morte de Jesus transmitidas fielmente pelos evangelhos e iluminadas por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção. Ou seja, o catecismo agora, a partir do parágrafo 1º, ele vai se deter um pouco, até de forma bastante demorada, você pode observar, e vai ser nisto que vai se sustentar a aula de hoje, né? De forma bastante demorada, acerca da relação tensa que sempre existiu entre Jesus e Israel. Quando falo aqui Israel, me refiro aos doutores da lei, aos escribas, aos príncipes dos sacerdotes, a toda essa condição que nós observamos aos próprios anciãos, né? A realidade de Jesus em suas relações com as autoridades daquela época, né? Nós vamos notar toda esta constituição. A aula de hoje será dedicada mais a esta realidade para podermos compreender o processo que condenou Jesus do ponto de vista temporal, né? Processo que condenou nosso Senhor Jesus Cristo. E você já pode perceber aí que o próprio catecismo já vai dizer que faz parte também da fé podermos tentar identificar esses pontos, né? Essas realidades. Se nós notarmos aí, a partir do número 574, nós podemos perceber justamente esta condição, em que Jesus ele está aqui tendo uma certa relação com
as autoridades ali de Israel, né? Se você puder evidenciar, isso acontece de forma muito evidente, muito premente, quando você nota Jesus já indo para Jerusalém, né? Quando Jesus está indo a Jerusalém, e Jerusalém como centro de peregrinação de tantos fiéis, se assim bem pudermos perceber, tantos fiéis vão peregrinar para diversas festas que nós observávamos lá em Jerusalém, né? A festa, por exemplo, dos tabernáculos, a festa da dedicação, né? São festas de caráter judaico que aconteciam anualmente, festas às vezes que duravam dias, né? Nosso Senhor mesmo, ele foi para Jerusalém várias vezes, porque anualmente eles precisavam ir para a celebração da festa, por exemplo, dos tabernáculos, a festa das tendas, da colheita, né? Se remete muito ao Pentecostes. Nós vamos observando que Jesus ele já ia bem cedo. Você nota que aos 12 anos foi perdido no templo de Jerusalém. Né? Então, por quê? Diante da festa a qual ele tinha ido com seus pais. Então, era comum Jesus participar destes eventos em Israel, dentro da cultura do povo de Israel, do povo judeu, inclusive, né? Indo a Jerusalém para celebrar, como bom judeu que era, precisar vivenciar essas experiências em Jerusalém. Você vê bem mesmo, logo no número 574. Observe o que ele diz. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo. Você vê bem mesmo a quantidade de pessoas que estavam lá buscando matar, né, Nosso Senhor, porque não estava agradando, né, aquelas autoridades, levando-as a estarem fora da sua zona de conforto. Né? Você percebe aí, fariseus, que eram adeptos de Herodes também, sacerdotes, como também escribas, mancomunavam-se para matar o Senhor, por causa de certos atos por ele praticados. Né? Que atos eram estes? Quais eram os atos que fizeram com que eles procurassem matar Jesus, se mancomunassem ali para matar Nosso Senhor? Que atos eram estes? O catecismo vai dizer quais atos. Expulsão de demônios. Veja só. Expulsão de demônios era um motivo que fazia com que os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus principalmente, estivessem ali querendo matar o Senhor. Outro ato, perdão dos pecados, porque Jesus perdoava os pecados, se autodeclarava que tinha autoridade para tal, né, para perdoar os pecados. Terceiro, curas em dia de sábado, né, aí era uma ofensa, uma infração direta à própria lei de Moisés na época, né, a lei mosaica. Outro, interpretação original dos preceitos da pureza da lei, né, ou seja, a realidade de que Jesus ele tinha a sua própria interpretação acerca dos preceitos da lei, né? Contrário muitas vezes ao que os fariseus imaginavam. Depois, familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos. Né? Com publicanos era aquele, por exemplo, que cobrava os impostos, né? Muitas vezes não era bem visto pela própria sociedade judaica, e Jesus tinha boas relações com eles. Né? Ele se sentava para comer com os pecadores, como nós vamos observar nos evangelhos. Né? Você vai percebendo esta constituição, à medida que nós vamos notando aqui os motivos que levaram aquelas autoridades a se mancomunarem para matar o Senhor. Note bem esta realidade. Você percebe que são motivos meramente religiosos, né? São de ordem religiosa. Tem nada a ver com motivos de ordem política, como muitas vezes quer se colocar e se fazer de Jesus uma figura como se ele fosse um revolucionário político, um reacionário, né? É o que muitas vezes essas teologias mais de caráter modernista hoje tentam expor e colocar Jesus como um grande revolucionário, como alguém que, de fato, estivesse ali para vencer aquelas autoridades da época apenas do ponto de vista temporal, fazer uma libertação temporal ali de Israel, né? Acabando com a opressão, com a realidade do opressor, né? Que está ali para oprimir aquelas pessoas. Ou seja, Jesus ele não veio para isto, e ele não é este revolucionário desta forma. Os motivos que levaram, inclusive, Jesus a ser preso começaram justamente como essas realidades de caráter religioso, né? Expulsando demônios, realizando curas em dia de sábado, comendo com pecadores, contrariando aquilo que a fé, a religião judaica estava
promovendo, né? Tinha nada a ver com realidade de questão política, como hoje insiste-se em desenhar um Jesus completamente revolucionário, com uma mentalidade reacionária, né? Como se fosse uma espécie de hippie, querendo mudar o contexto social da época. Jesus não veio para alterar contextos sociais, Jesus veio para salvar a humanidade. De quê? Do pecado. Para salvar a humanidade de quem? De Satanás. É para isso que Jesus veio. Devo dizer, Satanás existe. Satanás é uma pessoa, podemos observar assim. Ele tem características de pessoa, tem personalidade, podemos perceber assim desta forma, né? Foi definido já no Concílio de Trento que ele, de fato, existe, que ele é o tentador, que ele é o mentiroso, pai da mentira, desde o princípio. O Concílio de Trento já mencionava e atestava esta realidade. Enquanto verdade de fé, hoje tem-se uma tendência grande a dizer que o demônio não existe, até dentro da própria igreja, de se falar que Satanás, que o demônio são realidades metafóricas quando aparecem na Sagrada Escritura. Isto é um erro, isto é uma heresia, isto é herético. Não existe essa realidade. Satanás, de fato, é um anjo decaído, ele com seus demônios, e o seu objetivo nesta terra é roubar, matar e destruir, diz a própria Escritura Sagrada. Não é uma realidade metafórica de forma alguma. Nem se pode pensar isso, que uma vez que eu imagino ele ser metafórico, uma vez que eu imagino ele ser uma realidade apenas simbólica, existente ali na Bíblia, eu estou livre agora para pecar, né? Porque eu não vou ter condenação. Esse Satanás não existe, o inferno também não, então não há problema nenhum em pecar. Não há problema nenhum no pecado, né? Esta realidade. O pecado acaba se tornando apenas como um desvio de caráter ou um desvio social. Não. É necessário entender que o pecado é uma ofensa grave a Deus, a nosso Senhor. E isso é necessário que fique muito claro, né? Não estou falando aqui uma opinião, estou falando aqui algo de fé católica. Algo que é atestado pelos santos, não pela minha cabeça. É importante observarmos isso. Algo atestado pela vida dos santos. Os santos criam nestas realidades. E os santos lutavam contra estas realidades. É importante observar esta constituição. Você vê bem mesmo aqui no número 574. Jesus pareceu a alguns mal intencionado, suspeito de possessão demoníaca. Para alguns, ele era como se fosse um possesso. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo. Crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob forma de apedrejamento. Né? Por isso que algumas vezes até quiseram apedrejar Nosso Senhor nos evangelhos. Você vai notar esta realidade. Né? Número 575. Você ainda pode observar esta condição e que ele ainda vai falar sobre esta realidade de Cristo que pregava com autoridade. Consequentemente, ele acabava contestando as autoridades religiosas de Jerusalém, né? Como vai dizer o evangelista São João, que vai denominar com muita frequência os judeus, mais ainda do que para o comum povo de Deus, né? Você pode ir notando toda esta continuação. E Jesus ele ainda vai se apresentando ainda mais polêmicas ante aquele povo, né? Ele não se contentou, vamos dizer, apenas em expulsar demônios, em curar enfermos, em perdoar pecados. Não. Ele chega um momento que ele diz, eu e o Pai somos um. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou a lei de Moisés. Eu sou o cumprimento das profecias. Para que as pessoas cheguem à conclusão de que é ele o Messias. Então, este é o pano de fundo, vamos dizer, em que a história ela vai estar aqui todo armado para desencadear o processo que iria depois condenar Jesus. Você pode notar toda esta constituição aqui, né? Mas se você notar no número 575, não existiam apenas relações hostis entre Jesus e os fariseus. Existiam até algumas relações que poderiam até ser, de certa forma, positivas, como diz o catecismo aqui, né? Jesus, por exemplo, aqui elogia alguns
dos fariseus, alguns dos escribas, né? Repetidas vezes come com fariseus, vai dizer o catecismo. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus, como a ressurreição dos mortos, que era comum também para os fariseus, né? Enquanto os saduceus eram uma ala, né? Uma casta do povo judeu que não acreditava na ressurreição, os fariseus, por sua vez, já acreditavam na ressurreição. As formas de piedade, de esmola, de jejum e oração também era costume dos fariseus, né? Ou seja, tinha, de certa forma, algo em comum com aquilo que Jesus pregava. E ao hábito também de dirigir-se a Deus como Pai, como ele vai dizer aqui, a centralidade do mandamento do amor a Deus e ao próximo, né? Você vai notando essas realidades também aí de comum entre Jesus e algumas castas daquele povo, né? Mas se você notar no número 576, você vai perceber que, aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. Ele coloca aí 3 realidades, 3 instituições, podemos assim dizer, né? Seja material, seja uma instituição de caráter até simbólico, ao qual vão começar a questionar nosso Senhor, né? Primeiro, a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos e para os fariseus na interpretação da tradição oral, né? Primeiro questionamento que vai ser tratar aqui do nosso Senhor. A submissão à lei. Acusam Jesus de não ser submisso à lei. Segundo, a centralidade do templo de Jerusalém, né? Acusam Jesus também de não valorizar o templo de Jerusalém, de colocar o templo de Jerusalém à margem, vamos dizer, né? Seria o segundo ponto. E o terceiro, a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. E esse aí foi o ponto capital das acusações de Jesus, porque Jesus se intitula Filho de Deus, né? Jesus se intitula Filho do homem, entende? Jesus mesmo se intitula o próprio Deus. Fala a respeito da glória de Deus também atribuída a si, uma glória que não deve ser compartilhada com homem algum, porque é devida unicamente a Deus. Só que Jesus é Deus, né? Quando ele se revela enquanto tal, aí eles realmente se escandalizam, né? Quando, por exemplo, diante do sumo sacerdote, ele se escandaliza quando Jesus diz, tu o dizes, né? Quando Jesus confirma ser de fato filho do Deus vivo, o sacerdote se escandaliza com esta realidade. Então, se nós notarmos a partir do número 577, o catecismo ele vai dissertar um pouco a respeito dessas 3 realidades. A lei, o templo e a fé no único Deus, né? Nós vamos observar essa condição, até porque essa fé no único Deus, os judeus entendiam que existia de fato somente um Deus, né? Mas eles não compreendiam ainda essa condição num Deus que é trindade, né? E Jesus é que vai começar a expor esta realidade. Mas notemos aí no número 577, Jesus e a lei, né? A relação de Jesus com a lei mosaica. Você vê bem mesmo nesse número quando ele vai dizer, Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha. É onde justamente nós vamos observar ele falando acerca da lei, em que ele apresenta a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Você vê bem mesmo logo em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, aquele belíssimo sermão, ele vai falar a respeito dos bem-aventurados, né? E mais adiante, no capítulo 5 mesmo, a partir do versículo 19, ele vai dizer, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Ou seja, Jesus, ele nunca foi contra a lei. Pelo contrário, ele leva a lei à sua consumação. Ele leva a lei à sua plenitude. Ele dá verdadeiro sentido à lei. Ele possibilita que a lei possa ser de fato aplicada e aplicável. Percebem essa condição? Quando ele cura em dia de sábado, por exemplo, ele possibilita para que as pessoas possam efetivamente descansar e serem felizes no dia de sábado. Quando ele cura um enfermo, quando ele realiza um milagre em dia de sábado, ele possibilita aquela pessoa, objeto de seu milagre, que ela possa efetivamente desfrutar do sábado, do descanso sabático com a dignidade que ela precisa ter.
tal como Deus a desejou, tal como Deus a quis. Daí Jesus faz esta cura. Né? E os fariseus não entendiam desta forma, atrelados que estavam apenas a uma realidade interpretativa da lei. Jesus interpreta e vai além, ele dá o sentido. E ele possibilita que você cumpra a lei, efetivamente. Né? Diz o número 578 o seguinte: Jesus, o Messias de Israel, portanto o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integridade até seus mínimos preceitos, segundo suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Obviamente, como nós podemos perceber, né? Ele dá o pleno cumprimento à lei. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade sem violar-lhe o mínimo preceito. Esta é a razão pela qual em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Né? Os judeus tanto não conseguiam compreender, não conseguiam cumprir de fato a lei na sua integralidade, como por vezes eles precisavam estar sempre voltando-se ao templo, estar sempre oferecendo sacrifícios em expiação pelo pecado, né? Sacrifícios de reparação, pelo não cumprimento da lei, eles não conseguiam cumprir. E Jesus ele cumpria na sua integralidade, ele mesmo que era a própria lei de Moisés. Né? E aí nós vamos percebendo mais adiante, com efeito a lei constitui um todo. E como recorda São Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira, vai dizer São Tiago. Né? Toda esta realidade. São Tiago tinha uma certa relação muito íntima com a lei, né? Diante desta condição, ele era muito voltado para a realidade da lei. Né? Tanto é que ele queria manter e submeter, vamos dizer assim, os cristãos convertidos, né? Que eles pudessem, efetivamente, vivenciar os costumes judaicos para poder serem inseridos dentro do cristianismo, né? Tal como a questão da circuncisão. Teve até aquele diálogo, aquela discussão inicial no Concílio de Jerusalém, né? Narrado nos Atos dos Apóstolos, entre esta realidade discursiva. A discussão era justamente essa, né? Deveria circuncidar os cristãos recém-convertidos que vinham do paganismo, que não eram judeus, né? Quando Paulo é contra e Tiago vai falar a respeito da fé que sem obras é morta, ele achava que seria o ideal que se circuncidassem, né? Aquelas pessoas, aqueles homens que viessem do paganismo, que fossem os gentios e que não tivessem vindo do judaísmo e que se converteram ao cristianismo. Então você vê toda esta realidade de condição. Se você descumpre um preceito, você transgrediu a lei inteira, vai dizer São Tiago dentro desta condição. Só que aqui temos que recordar que ele também está se referindo à lei mediante a nova aliança, né? Você vê bem mesmo no número 579, quando ele vai dizer: esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era caro aos fariseus. Tornando-os extensivos a Israel, levaram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Este zelo extremo, se não quisesse envolver-se em uma casuística hipócrita, só podia preparar o povo para essa intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei exclusivamente pelo justo, em lugar de todos os pecadores. E mais adiante ele ainda vai falar um pouco a respeito de todo o processo legislativo, de onde brota esta condição da lei. Aí também no número 580, se assim bem pudermos perceber toda esta analogia, ele vai falar, né? O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Ele é que era o legislador, foi Jesus o próprio legislador da lei mosaica, né? Podemos observar. Ninguém melhor que ele para cumprir a lei que ele mesmo criara, né? E não somente cumprir a lei, mas dar pleno cumprimento a ela. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração do servo, o qual, pelo fato de trazer fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Podemos perceber esta realidade. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, até as últimas consequências, né?
se observarmos. Na qual incorreram aqueles que não praticam todos os preceitos da mesma, pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança. Toda e qualquer transgressão cometida no regime da primeira aliança foi resgatada, vamos dizer assim, em Cristo Jesus no madeiro. Ele se tornou maldito por nossa causa, né? Aquele que não tinha pecado se tornou o próprio pecado no Calvário, no madeiro, né? Tornou-se maldito mesmo por nossa causa. Então você percebe esta constituição aí e você ainda pode notar detalhes sobre esta interpretação acerca da lei, né? Tanto nos números 581 como no número 582 você pode percebendo toda esta realidade. Jesus aqui dando exemplos, inclusive, do cumprimento da lei de forma assim efetiva, né? Se você evidenciar a realidade de falar como alguém que tem autoridade, ele ensinava como alguém que tem autoridade, se você for perceber, né? A palavra de Deus tinha ressoado no Sinai pela boca de Moisés, vamos dizer assim, de modo que também a lei escrita que se faz ouvir novamente sobre o monte das bem-aventuranças em Cristo Jesus. Ele vai colocando essas realidades, né? Você vai percebendo ainda Jesus que vai mais longe, fazendo cumprir a lei a respeito da pureza dos alimentos, né? Tão importante na vida diária judaica, revelando o sentido pedagógico dela, se observarmos por uma interpretação divina, onde ele vai dizer: tudo o que vem de fora entrando no homem não pode torná-lo impuro. Assim declarava puros todos os alimentos. O que sai do homem é isto que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Este foi o primeiro ponto que chamou a atenção dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas, dos príncipes, dos sacerdotes, né? Com relação à figura de Cristo. Ele, na visão deles, descumpria a lei. Tanto é que eles questionavam: como é que pode curar em dia de sábado? Como é que pode ele se auto-intitular aquele que perdoa pecados, né? Como é que pode ele realizar esse tipo de autoridade sobre os demônios? Só pode ser sobre Beelzebul que ele faz isso. Então você vê os questionamentos dos fariseus, porque na visão deles, Jesus não cumpria a lei, pelo contrário, ele desobedecia a cada palavra que ele dizia. Quando na verdade Jesus estava dando pleno cumprimento à lei, e os fariseus, os doutores da lei, é que não conseguiam compreender de forma bastante interpretativa, uma interpretação adequada da lei, né? E aí levava o povo a fazer um cumprimento de uma lei que acabou ficando baseada em uma série de registros, como se fossem até registros civis, né? Podemos assim perceber. Já a partir do número 583, nós percebemos a relação de Jesus com o templo, né? Jesus foi acusado, inclusive, de negar o próprio templo de Jerusalém, o templo de Salomão, podemos observar, né? E que quando, na verdade, ele mesmo reverenciava o templo. Só que o fato é que Jesus era o novo templo. Jesus era maior, inclusive, que o templo, vai dizer Mateus capítulo 5. Aqui está quem é maior que o templo, né? E eles não queriam entender esta realidade, né? Faziam uma veneração do templo de forma excessiva, né? Tão excessiva que tornavam a parte do templo lá, um pórtico, vamos dizer, como um mercado. E levou à indignação de Nosso Senhor quando esteve lá e acabou fazendo, de fato, toda uma constituição e realidade ali, atacando mesmo o povo, dizendo que a minha casa é casa de oração. E vocês fizeram dela um mercado, um covil de ladrões, né? Você vai notar, por exemplo, aí no número 583. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após seu nascimento. Você vê aquele relato da profecia de Simeão, né? Sobre Nossa Senhora, sobre Jesus. O próprio Simeão que vai dizer: agora eu posso morrer em paz, né? Meus olhos viram a salvação. Com 12 anos, ele decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu pai. Quando Jesus é perdido no templo, é encontrado após 2 dias ensinando os doutores. Isso aos 12 anos, né? Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, como bom judeu. No mínimo por ocasião da Páscoa.
até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Nota que Jesus pregava, no seu tempo de ministério público, Jesus pregava no templo de Jerusalém. Né? Então Jesus não tinha aversão ao templo, ao contrário do que diziam os fariseus e os doutores da lei. Pelo contrário, ele reverenciava inclusive o templo. Tinha pelo templo de Jerusalém um profundo respeito. Importante observarmos isso. O número 584. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu Pai, uma casa de oração. Se indigna pelo fato de seu átrio externo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu Pai. Não façais a casa de meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Perceba esta realidade com a qual Nosso Senhor tratava o templo, né? E depois da ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo. Você pode notar que os próprios apóstolos continuaram a ir ao templo após a ressurreição de Cristo. Só que, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. É interessante observar a realidade das pedras do templo de Jerusalém, e se notaram pedras assim imensas, né? Pedras assim que realmente eram suntuosas, dando mesmo caráter suntuoso do templo, né? Que já havia sido destruído por ocasião do Império Babilônico, né? No Antigo Testamento nós temos essa menção, foi reconstruído lá no tempo de Esdras e de Neemias, né? Como nós observamos na meditação desses livros sagrados, mas você pode observar que no tempo de Jesus, se você notar, com toda a suntuosidade do templo de Jerusalém, Jesus ele vem para este mundo numa época em que também não acontecem grandes rivalidades, nem grandes batalhas, nem grandes guerras entre os reinos, né? Você nota que a própria Roma, o próprio Império Romano, ele está ali numa época de paz, né? A Pax Romana, podemos assim dizer, em que dá-se uma trégua, né? É nesse contexto de paz que Jesus vem e vivencia o seu ministério também ao longo de todo esse processo. Tem grandes conflitos por posse de terra, por um reino querer destruir o outro. Nada disso estava acontecendo. Roma tomou tanto o mundo, praticamente o mundo conhecido era quase todo em Roma, né? Do Império Romano praticamente. Ali toda a região do Mediterrâneo, né, era tomado pelo Império Romano. Desde a região mais ao norte, que pegava ali o norte da África, né, a região ao sul do Mediterrâneo, passando pelo Oriente e subindo um pouquinho para o que hoje é a Europa. Toda aquela região ali que contornava o mar Mediterrâneo era do Império Romano no tempo de Cristo, né? Praticamente toda essa constituição. E aquela área ali de Jerusalém, né, de Israel, né, você vai notar, especialmente em Jerusalém, você vê que era mais uma província. Não é isso? Nós podemos evidenciar. Então, se notarmos esta realidade de condição, havia uma época de paz ali já, né? Não tinha guerras, não tinha conflitos. Não tinha realidades em que houvesse exílios, como aconteceu muito na Antiga Aliança, né? Conflitos e mais conflitos que você vê no Antigo Testamento, você vê conflitos e mais conflitos nos livros históricos, você vai notar, praticamente são ricos de conflitos. Posse de terras, impérios, reinados, né? Conspirações, você nota essa realidade aí. Mas, no tempo de Cristo, reinava, assim, digamos, uma paz, né, dentro dessa realidade, dentro desse contexto. E o templo era suntuosíssimo, pedras imensas que compunham aquele templo. E aí Jesus olha para o templo, contempla e diz o que vai dizer aqui no Catecismo número 585. Jesus anuncia deste esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Está aqui fazendo até uma predição, digamos assim, da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Né? O ano 70 seria um marco para a realidade de Jerusalém, porque seria um ano em que, sob o governo do Império Romano, né, Jerusalém seria ali devastado, o templo de Jerusalém seria destruído. Né? E Jesus já prediz esta realidade do templo, né, dentro desse processo. Então ele vai dizer justamente aqui no número 585, há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais que vão abrir-se com sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, pode ser
pôde ser relatada de modo definitivo por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz, né? Inclusive, se observarmos uma interpretação assim de caráter mais escatológico, místico, você vai observar também que ele estava falando do fim dos tempos, como diz o próprio catecismo, né? Já no número 586 ele diz: longe de ter sido hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, né? Então ele pagou não só o imposto dele, mas até o de Pedro. Ele pagou também. Interessante a intimidade que Jesus já tinha com Pedro, né? De querer pagar também o imposto de Pedro ao templo, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja, né? A sua igreja futura. Mas ainda identificou-se com o templo ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Ele vai dizer, ele mesmo é a morada de Deus, né? Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. É o que vai dizer Jesus, lá no Evangelho segundo São João. Então você nota a relação que Jesus tinha com o templo. E ele mesmo falando que é maior que o templo, se nós evidenciarmos, né? E aí, a partir do número 587, você tem o outro tópico, podemos observar, né? O primeiro foi sobre a lei, Jesus sendo questionado acerca da lei. Segundo foi sobre o templo, né? Jesus sendo questionado acerca do templo, de que ele não valorizava o templo, quando na verdade ele era quem mais valorizava o templo, né? O templo, porque o templo era dedicado a ele, né? Era dedicado ao Senhor, e quem era o Senhor? Era ele, entende? E agora o terceiro, que é a fé de Jesus, a fé que Jesus evidenciava aqui nesse processo, né? Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Foi um ponto culminante que chamou a atenção das autoridades daquele tempo, né? Porque Jesus se intitulava Filho de Deus. Se intitulava Filho de Deus que estava no Pai, ou seja, tinha a mesma natureza do Pai, tinha a mesma essência do Pai, a mesma substância do Pai, né? Podemos observar assim, ou seja, ele é Deus, né? Com o Pai e o Espírito Santo, podemos evidenciar dessa forma, né? Mas eles não compreenderiam isso, porque é toda uma realidade trinitária, percebem? E Jesus estava ali para anunciar, para revelar isto, mas eles não quiseram recebê-lo, não quiseram acolher esta boa notícia. Então ele vai mostrar aqui, no número 587, se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Então você vai percebendo aqui que o fato de Jesus perdoar pecados, né? Realizar curas, enfermidades, você nota que até o ato de perdoar pecados escandalizava mais do que as próprias curas que ele fazia. Note bem isto. Se bem que por vezes ele perdoava pecados e ia curando ao mesmo tempo, né? Quando ele dizia, teus pecados te são perdoados, realmente eram perdoados os pecados daquela pessoa e em seguida ele curava, ele as curava. Então você vê que o perdão dos pecados e a cura muitas vezes estavam intimamente ligados, se assim observarmos. Mas nós podemos dizer ainda, né, dentro desse processo, que acabava gerando um escândalo para as autoridades judaicas. No número 588, ele bem vai dizer, Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles. Contra os que, dentre os fariseus, estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros, Jesus afirmou, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para a sua própria cegueira. Você vai percebendo que o Senhor aqui ia falando o ensinamento como quem de fato tinha autoridade. E isso é que deixava ainda empolvorosa as realidades das autoridades judaicas, né? Se nós evidenciarmos o número 589, você vai perceber dos escândalos que por vezes nosso Senhor causava no coração desse povo, né? Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores,
com a atitude do próprio Deus para com eles. É bem interessante esta realidade. Jesus, ele comia com os pecadores. Mais ainda, era misericordioso para com os pecadores. E é bem interessante porque ele comia com os pecadores e ao invés de ele se deixar influenciar pelos pecados dos supostos pecadores ali, eram os próprios pecadores que se deixavam influenciar pela santidade do Mestre. Ele ensina como quem tem autoridade. É ele aquele que pode saciar toda a minha realidade de impureza. Ele pode saciar todo o vazio que existe em mim. E aí as pessoas começavam a querer largar a vida de pecado para estar com ele. Né? É bem interessante. Jesus, ele irradiava a santidade. Né? A verdade irradiava em Jesus. Conhecereis a verdade, diz João capítulo 8, e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, diante disso, à medida que eu conheço a verdade, ela me liberta, eu particularmente, naturalmente, vou aderindo ao Senhor, ao seu chamado. Então você percebe esta condição quando ele fala aqui no número 589. Né? Chegou ao ponto de dar a entender que partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isto que disseram, com razão, cheios de espanto. Só Deus pode perdoar pecados. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Você vai percebendo esta condição. Para os fariseus, para o povo, para os judeus, né, em geral, é bem interessante a coisa do entendimento. Né? Eles entendiam que Jesus se auto-intitulava Deus. Ele se autodeclarava Deus. Entende? Era um entendimento de muitos deles. Eu me lembro de uma passagem, de uma realidade que nós observamos, por exemplo, ensinada por Santa Teresa Benedita da Cruz, né? No seu nome era Edith Stein, né? E ela era uma judia que depois tornara-se católica, né? Converteu-se ao catolicismo, estando ela na casa de um amigo, né? Um casal, vamos dizer, de amigos, vamos dizer, e à noite, digamos assim, entediada, ela acaba escolhendo um livro para leitura, né? Escolhe um livro de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, lá na biblioteca desta casa onde ela estava ali hospedada naquela noite, e aí ela passa a ler aquele livro, ela se encanta com aquele livro de forma assim tão evidente assim aos olhos dela, o livro da vida, né, de Santa Teresa d'Ávila, que era a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Então Edith Stein vai lá, pega aquele livro assim ao léu, né, de forma randomizada, vamos dizer, e vai ler aquele livro fala-lhe tanto, né, queima tanto o seu coração, ela passa a madrugada lendo, leu o livro uma noite, ela leu aquele livro, e quando termina de ler, ela ainda não havia se convertido ao catolicismo, quando ela termina de ler, ela diz, eis a verdade, encontrei a verdade. Ela fecha o livro e diz, encontrei a verdade. Quando lê esta autobiografia de Santa Teresa d'Ávila lá no livro da vida, né? Que é justamente uma autobiografia mesmo da santa. E ela se volta ao catolicismo, ela se converte ao catolicismo, né? E é interessante a trajetória, uma filósofa, né? De uma grande estirpe, se observarmos, dentre os nossos tempos, mas se você perceber, certa feita, ela resolve ir para um culto judaico com a sua mãe, que era judia, e não aceitava que a sua filha tivesse se tornado católica, né? E é bem interessante como é que os judeus entendem essa realidade de Jesus, porque voltando da sinagoga com a sua filha, né, com a sua mãe, aliás, Edith voltando da sinagoga com sua mãe, a sua mãe, ela questiona a sua filha se gostou do culto lá dos judeus, né, da sinagoga, e a Edith diz que foi bom, foi muito bom. Gostei do discurso do rabino, né? E aí, a mãe de Teresa, né, de Teresa Benedita da Cruz, de Edith Stein, questiona a sua filha. Esse Jesus que você fala, né? Eu não entendo até hoje porque você tornou-se católica, mas esse Jesus que você fala,
parece ser um bom homem, como diz a própria escritura que você lê no Novo Testamento, que você fala que existe, né? Parece ser um bom homem. O que não dá para entender é porque, sendo ele tão bom, ele quis se fazer Deus. Olha só o questionamento da mãe de Edith Stein. Sendo ele tão bom, ele quis se fazer Deus. Ao que Edith responde para a mãe, né? Mas eu não me tornei católica para contrariar a fé judaica, para dizer que a fé judaica está completamente errada. Eu me tornei católica porque eu encontrei a verdade em Cristo. Não foi que ele que quis ser Deus. É Deus que quis ser homem. Entende? Mas a interpretação que os judeus até hoje dão, por vezes, como nós observamos na própria Escritura, é como se Jesus quisesse se fazer passar por Deus. E Edith estava explicando ali à sua mãe que a fé católica não é essa, dessa forma. A fé católica é a crença, a fé num Deus que se fez homem, não de um homem que quis ser Deus. Deus se dignou mesmo a esvaziar-se de si mesmo e fazer-se homem, tornando-se humano como nós, até mais humano que nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então você nota esta realidade aí do cristianismo. A grande diferença do cristianismo, que até hoje os judeus não entendem. Os judeus até hoje entendem que Jesus quis escandalizar, quis se fazer passar por Deus. Não conseguem compreender que foi justamente Deus que se passa efetivamente, que se faz homem efetivo. E aí Edith vai dizer, eu me tornei católica porque em Cristo Jesus eu encontrei aquilo que vocês judeus estão esperando até hoje. Ele é o Messias esperado. Nele eu encontrei a verdade que a nossa fé no meu tempo de judia, a nossa fé esperava. E de repente eu reconheci nele. Ele já veio e eu não notei. Né? Então você nota essa condição dessa história que Edith conta na sua biografia. Você vai notando, inclusive, aqui a partir do número 590, né? Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Aquele que não está comigo está contra mim. Somente uma autoridade divina poderia falar isso. Assim também quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo. Ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias do seu Senhor. Ao afirmar, antes que Abraão fosse, eu sou. Isso é tremendo. Essa passagem, que nós podemos observar lá em João, capítulo 8, versículo 58. Você pode meditar, inclusive, diante de tantos questionamentos que estavam fazendo ali para Jesus, né? Aquela constituição dos fariseus. Jesus vai dizer, né? Quando questionam justamente em João, capítulo 8, versículo 8, você bem pode notar esta realidade, né? Podemos tomar, inclusive, a Sagrada Escritura e observar na íntegra esta passagem, quando ele mesmo vai dizer aqui, olha, nessa discussão que acontecia justamente entre Jesus e os fariseus, já no versículo 56 podemos notar aqui, olha, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Ele fala como se Abraão estivesse falando do próprio dia do Senhor, né? E aí ele viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus. E aí escandaliza o povo, né? Quando Jesus fala dessa forma. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. É tremendo isso. Remontando, inclusive, aquela passagem de Moisés na sarça ardente, quando na sarça ardente, aquele fogo que ardia sem consumir a sarça, e Moisés perguntando quem era, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou. Eu sou aquele que sou. Eu sou o que sou. E aí você vê, de repente você vê a palavra em pessoa ali na sua frente, dizendo aquilo que Moisés ouviu na sarça ardente, lá no livro do Êxodo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Perceba essa analogia se observarmos esta constituição. Né? Quando Jesus mesmo vai dizer, eu sou. Agora você está ouvindo algo que Moisés já tinha escutado lá na sarça. Que Abraão já tinha ouvido lá no Gênesis, se você observar. Né? Ele sai de Ur da Caldeia para a terra de Canaã, terra que Deus iria lhe mostrar. O próprio Senhor falando, o próprio verbo eterno do Pai ali falando, você vê, e de repente você vê esse verbo eterno feito homem falando agora para
aqueles fariseus, o que os escandalizava ainda mais, né? Por isso, no versículo 59, ele diz: a essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo, né? Você percebe mesmo que ele se oculta no meio do povo. Era uma especialidade do Senhor, né? Se ocultar no meio da multidão. Enquanto muita gente é especialista em querer aparecer no meio da multidão, Jesus era especialista em se ocultar, né? No meio da multidão, em desaparecer mesmo do meio da multidão, né? Foi o que aconteceu aqui neste versículo 59. Você nota esta condição. E aí você vê, para finalizarmos, o número 591 vai falar: Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele, por causa das obras de seu pai que ele realiza. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto. Aí, fazendo menção àquela passagem de Nicodemos com Jesus, né? É necessário que você possa nascer de novo, né? Podemos assim dizer, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas, permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento da incredulidade. Aqui ele diz algo interessante. A incredulidade endurece o coração. Corações incrédulos são corações endurecidos, né? Corações incrédulos são corações doentes, inclusive. Corações incrédulos são corações que apresentam um tipo de sintoma espiritual chamado, podemos dizer, os padres da igreja que falavam dessa forma, podemos dizer esclerocardia, né? A dureza de coração. Nós podemos notar aqui que Jesus vem vai mencionar aqui nesta condição. Por isso que aquele que não tem fé, por vezes, tem um coração duro, tem um coração endurecido, um coração insensível às coisas de Deus, às coisas do alto, dentro desse processo, né? Pois bem, a partir do número 592, nós percebemos aí já o resumo do nosso tópico de hoje, né? Deste parágrafo, até o número 594, que vale a pena você ir observando esta realidade mesmo de ascensão, né? de ascendência, podemos dizer assim, das questões ligadas ao processo de Jesus. Primeiro, a constituição do Jesus que não queria se submeter à lei, segundo os fariseus era isso, quando na verdade ele queria efetivamente cumprir e dar pleno cumprimento à lei, era para isto que ele vivenciava a lei. A realidade do templo, né? Jesus ele respeitava o templo de Jerusalém, toda aquela realidade do templo, mas ele era maior que o templo, isso precisava ficar muito claro, e os fariseus não aceitavam, né? Nem os príncipes dos sacerdotes, nem os escribas, nem os doutores da lei. E ainda teríamos também este último tópico, que realmente foi a gota d'água, podemos dizer assim, na linguagem popular, né? Ele se intitulando como Filho de Deus, como o próprio Senhor, Filho do Deus vivo, como o próprio Deus, né? Ele mesmo vai dizer, eu sou, antes que Abraão, eu sou. O que escandalizava ainda mais e levava realmente o povo, instigava o povo a querer jogar pedras em Jesus. A atitude de jogar pedras naquele tempo tinha um contexto mesmo de matar a pessoa a pedradas, né? Nós vemos diante disso por motivos e razões de terem desrespeitado a lei de Moisés, né? Se nós evidenciarmos todo esse componente. Então, aqui no número 592 a 594, você tem um resumo de tudo aquilo que meditamos hoje. Vale a pena você continuar observando, porque depois, mais adiante, nós vamos tentar buscar entender de forma ainda mais efetiva como se deu efetivamente o processo de Jesus que o culminou à sua morte, no âmbito temporal, né? Todo o cenário que foi criado, o cenário que foi orquestrado aqui nos tempos, né? Nessa realidade temporal, para levar Jesus a cumprir a vontade do Pai. Olha só que interessante, né? Vamos observar isso na próxima aula. O cenário que será orquestrado aqui pelos doutores da lei, pelos chefes dos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, né? Pelas próprias autoridades do Império Romano, se formos observar, que vão entrar também neste processo, neste circuito, para que Jesus possa ser levado à condenação, à sua morte e efetivamente possa cumprir a vontade do Pai. Né? Não foi simplesmente vir oferecer esse sacrifício, ele foi inserido num contexto histórico. E aí ele será,
de forma misteriosa, né, inserido nesse contexto histórico, será morto, né, na cruz, a partir de uma realidade temporal para o cumprimento de uma vontade divina do Pai para salvar a humanidade das hordas do maligno, né? E nós vamos perceber que Satanás também vai fazer de tudo para que Jesus não chegue ao termo, não chegue à crucificação e à sua morte de cruz. Porque se ele morre, Satanás é derrotado. Paradoxalmente, Satanás é derrotado com a morte de Cristo. Satanás fazia de tudo para que ele não fosse morto na cruz, né? Porque Satanás saberia que Jesus estaria vencendo as suas insígnias malignas do mal, efetivamente, quando ele morresse. Porque ele ia resgatar toda a humanidade nele, né? Morto na cruz. Mas nós vamos observar isso mais adiante, a partir da próxima aula. Estou dando aqui só o gostinho, para que você possa ir meditando, já começando a meditar nesses sagrados mistérios, que estão chegando no cume, no auge, no ápice mesmo da nossa fé, que culmina na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Vale muito a pena meditarmos e buscarmos efetivamente uma mudança de vida para as nossas vidas, para a nossa história. Rezemos juntos, clamemos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Marie, Mère de Dieu,